Então é isso, quinta-feira chegou mais um dia maravilhoso do nosso programa, porque quinta-feira, eu já disse, né? A quinta-feira é nossa e hoje eu tô muito animada, como sempre, eu tô sempre animada para estar aqui com vocês. E hoje no nosso programa de constelação familiar, iremos estar falando sobre hierarquia. E para entrar um pouco nesse assunto de hierarquia, eu vou contar uma história para vocês. Existia uma mulher que o sonho dela era casar, e ela casou. E ela também tinha o sonho de ter um filho, e ela teve um filho lindo, maravilhoso. E ela tinha tanto amor por esse filho, que ela queria fazer tudo com ele. Então o garotinho tinha lá o quarto dele, o bercinho dele, mas não. Essa mãe queria curtir tanto esse filho, que ela trouxe ele para dormir com ela no quarto dela. Mas até aí tudo bem, nos primeiros meses o marido achou que era só nos primeiros meses, a criança ainda era pequenininha. Então, para estar mais perto, caso ele chorasse, porque quem tem filho aqui sabe, né, que a criança ela chora muito de madrugada. Eu pelo menos tive 2 e os meus choravam. O Miguel chorou bastante. A Eduardinha não, a Eduarda era mais tranquila. Mas enfim, então esse marido achou o quê? Vai ficar com a gente alguns diazinhos, alguns meses, só no comecinho. Mas não, essa mãe se apegou tanto a esse filho que o quarto dele já não existia mais para ele, porque ele ficava mais com ela o tempo todo e para dormir também, ele ficava com ela no quarto. E o que aconteceu? Essa criança foi crescendo, crescendo, crescendo e não quis, obviamente, dormir no quarto dele sozinho, porque ele era filho único. Então ele queria ficar sempre ali com os pais. E mais ainda com a mãe, porque era que ficava com ele o tempo inteiro. Ela não trabalhava, então ela era do lar e ficava com o filho e o marido trabalhava. E aí quando o marido chegava em casa, cansado do trabalho, querendo curtir ali a esposa, ele não conseguia. Por quê? Porque a criança estava entre eles. Maravilhoso, é um filho. Ele também amava muito o filho, mas ele queria ter essa intimidade com a esposa dele, queria ter esse momento só eles dois. Só que essa criança já estava com seus 4 anos. E uma criança com 4 anos, entre 4 e 5 anos ali no meio do casal, o casal não podia ter aquela intimidade toda que eles queriam. E o que aconteceu? A mãe, consciente que ela fazia isso, ela não estava percebendo que ela estava atrapalhando o casamento dela, que aquilo estava interferindo, aquela condição que ela criou para aquela criança de ficar com ela no quarto dela, dormir com ela, entre ela e o marido, aquilo estava atrapalhando o casamento. E aí começou as confusões. O marido conversava com ela: amor, eu preciso ter uma privacidade com você. Não dá com o nosso filho aqui. Ela não entendia, achava que o marido estava sendo egoísta. Fala: nossa, só pensa em você. Como é que ele vai ficar sozinho no quarto dele? Ele tem medo, ele não vai querer ficar no quarto sozinho. Porque ela já tinha condicionado aquela criança para estar sempre no quarto dela, dormir com ela. E o tempo foi passando e as brigas continuaram. E o que aconteceu com esse casamento? O casal acabou se separando. E a criança tinha entre 7 e 8 anos e o casal se separou. E essa criança, ela internalizou que o motivo da separação dos pais foi culpa dela, foi culpa dele. Por quê? Porque ele via muitos pais brigando por esse motivo dele estar no quarto, deles não ter privacidade, porque o quarto que a mãe fez para a criança ficou lá intacto, só para ele brincar, porque para dormir, mesmo com 7 anos, ele não queria dormir sozinho, porque ele era um filho único. Então ele não queria dormir sozinho, ele queria dormir com a mãe. Por quê? Desde novinho, desde que ele nasceu, ele foi se acostumando a dormir com essa mãe na cama. Só que ele dormia entre ela e o pai, né? Entre o marido e a esposa. Então isso complicou demais esse relacionamento e eles acabaram se separando. E essa história que eu contei para vocês agora, ela é muito comum. Às vezes não vai até a separação, mas é muito comum entre algumas famílias que acabam adotando isso. A criança pequenininha, vem dormir com a mamãe, dorme com a gente. Só que no começo, tranquilo, e depois a criança acaba se acostumando. E quantas das vezes tem crianças que acabam surpreendendo os pais, né? De madrugada, querendo dormir com eles. Isso aconteceu muito comigo mesmo. Eu, sem saber de constelação, né? Antes de estudar, antes de estar
nesse mundo aí do autodesenvolvimento, o Miguelzinho, eu lembro que onde nós moramos hoje, tinha o quarto de cima, que era o nosso quarto, e o quarto de baixo, que era o quarto das crianças. E o Miguel, do nada, era 2 da manhã, 3 da manhã, ele subia chorando, mãe, quero ficar com vocês. E a gente não sabia o que acontecia. Ele ia pra cama ficar comigo, e o Dani às vezes descia, ia pro quarto para ficar com a Duda, ou às vezes o Dani botava um colchãozinho no chão, né, e ficava no chão e o Miguel dormia comigo na cama. E aí de manhã eu explicava a ele, poxa, Miguel, você tem que dormir no seu quarto com a sua irmã. Enfim, isso aconteceu algumas noites, tá? Algumas vezes. E eu percebi que inconscientemente a gente já estava direcionando o Miguelzinho para isso também. Por quê? Porque o Dani não se importava. Então, se ele chegasse de madrugada, o Dani já sabia, muitas das vezes, o Dani deixava já um outro colchão no quarto. Porque ele falava, se Miguel aparecer de madrugada, a gente coloca ele aí com você e eu durmo aqui embaixo. Enfim, quando eu descobri isso na constelação, que isso não é legal, tá? Isso não é saudável para a criança, isso não é saudável para o casal, isso não é saudável para os pais, tá bom? Como eu falei, o programa de hoje vamos falar sobre hierarquia. Andréia, o que é hierarquia? Hierarquia é o seguinte, é uma ordem sistêmica, né? Poderosíssima. Eu sempre falo que é poderosa porque essas 3 leis realmente, uma dá a mão à outra. A primeira lei que falamos foi do pertencimento. No último programa falamos sobre o equilíbrio de troca, né? Que é a lei do dar e do receber. Nesse programa de hoje vamos falar sobre a hierarquia. E a hierarquia, definindo ela de forma bem resumida, é o seguinte. Quem chega primeiro tem precedência. Então, quem chegou primeiro tem precedência. Nessa história que eu contei pra vocês, quem foi que chegou primeiro? Foi a criança que nasceu desse casal? Ou foi o marido? Pensa. Então, se é o marido que chegou primeiro, a criança não pode ela entrar no casamento, ela entrar no relacionamento e separar esse casal. Ah, André, então eles se separaram porque a criança dormia no quarto? Nossa, isso é um motivo ridículo. Não, não foi só por isso. Mas esse foi um motivo muito grave. Por quê? Porque o casal, ele não tinha privacidade. Porque imagina, um casal, ele tem as suas intimidades. Às vezes uma discussão, às vezes uma conversa, às vezes é algo que o casal quer dividir ali. Imagina uma criança no meio. E muitas mães fazem isso de forma inconsciente. Lembra que eu falei para vocês no primeiro programa que muitas das coisas que praticamos hoje é inconsciente. A gente acaba repetindo padrões inconscientes dos nossos familiares. Então eu não sei, talvez essa mãe que tinha um sonho de casar, tinha um sonho de ter um filho, e quando ela teve o filho ela quis curtir todo momento com aquele filho, talvez ela também foi conduzida pela mãe dela a dormir no quarto com os pais. Gente, e que fique bem claro, não quer dizer que a pessoa more em uma kitnet, more em uma casa pequenininha e ela, não, então eu vou dormir no quarto com meu marido e meu filho que se vire na sala. Não tô falando isso, tá bom? Existem situações, obviamente. Se a sua casa é uma casa pequena, se o seu filho tem que ficar com você no quarto, não tem problema nenhum. Lembra que eu repito muito isso aqui, na constelação familiar, o que vale é o sentimento, o que vale é a intenção que você tá tendo com aquela situação. Nesse caso que eu contei pra vocês, essa história que eu contei pra vocês, a mãe, ela montou um quarto pro filho. Então, existia nessa casa um quarto pro filho, tá bom? Aqui na minha casa, existe um quarto pros filhos. Existe, tá? Então, eu tô querendo trazer uma situação que se a sua for diferente, tá tudo certo. Não, Andréia, meu filho tem que dormir comigo. Um exemplo, eu, quando pequena, morei com meus tios. E era uma casa muito pequena, era uma casa de quarto, sala, cozinha e banheiro. Então, todos nós tínhamos que dormir com eles no quarto. Era um quarto, tinha beliche, cama de cima, cama de baixo. E os meus tios, tadinhos, não tinham tanta privacidade assim, não sei de dia, porque de noite não tinha, porque dormíamos todos nós juntos no mesmo quarto. Então,
Pense, existem situações e situações. Eu não quero dizer que se você não tem esse quarto para o seu filho, enfim, ou seu filho está passando por algum problema de saúde e ele não possa dormir com você porque você ouviu falar que o filho não pode interferir na relação dos pais. Não é isso. É a intenção. Mas às vezes nós colocamos os nossos filhos em primeiro lugar. E eles vieram depois do nosso marido. Então isso é muito importante, vocês terem essa consciência, tá bom? Que quem chegou primeiro tem precedência. Nossa, mas é o meu filho, eu amo, eu também amo meus filhos. Demais, tá? Mas na relação minha com meu marido, no caso do Miguelzinho, né? O Daniel chegou primeiro do que o Miguel, então eu não posso deixar que o Miguel interfira nessa relação, tá? Até porque são dois amores diferentes. Amor de pai, né? Amor de mãe, amor de marido, amor de esposa, amor de filho. São amores diferentes, são sentimentos diferentes. Mas o que acontece nessa relação quando teu filho começa a ter um papel muito importante na família, mas ele é o caçulinha? Então acontece, existem várias dinâmicas familiares que o filho, o caçula, ele vem e ele é tão protegido, ele tem um papel tão diferenciado, porque ele foi o último, nossa, ele foi o último a nascer, o caçulinha, o protegido, e ele começa a ter um papel, muitas das vezes, ele toma o lugar do pai. Às vezes, preste bem atenção no que eu tô falando pra vocês, existem situações que a mulher se separa do marido, e aí o filho, ele se acha no direito do homem da casa. Então ele começa a querer dizer a hora que a mãe vai sair, a hora que a mãe vai chegar, com quem a mãe vai querer conversar. Por quê? Ele tá querendo tomar o lugar do pai, porque o pai não tá mais em casa. Ele era um filho tão que protegido e ouviu muitas das vezes do pai falando: quando eu não estiver em casa é você que manda, quando eu não estiver em casa é você que manda. E aí a criança cresce como? Daquele jeito, né? Não, eu sou o homem da casa. Aí o pai separa, sai, né, daquela família. E aí o filho quer assumir. Ele quer assumir porque ele acha que ele é o cara da família, ele é o homem da casa. Então a mãe começa a ter problemas. Mas porque lá atrás, ela foi condicionando esse filho naquele lugar que não era dele. Entende? No penúltimo programa também eu falei sobre quando você sabe o seu lugar no sistema, quando você encontra o seu lugar no sistema, fica muito mais tranquilo de você levar a sua vida, fica muito mais leve, entende? Então quando eu falo pra você que quem chegou primeiro tem precedência, o filho mais novo, ele não tem precedência porque ele chegou primeiro. E aí o filho mais velho, ele acaba tendo um papel muito importante na família, porque ele é o mais velho. Então, existem algumas dinâmicas familiares que os pais não tomam quando são, 4 filhos, 3 filhos, às vezes, não tomam uma decisão sem fazer aquela reunião de família. Mas o filho mais velho, ele sempre tem peso. O voto dele sempre é o mais ouvido. Por quê? Porque ele é o mais velho. Então, para você que tá me ouvindo, que é o filho mais velho, esse peso, às vezes, que você sente é assim mesmo, tá? O mais velho, ele tem mais responsabilidades. O mais velho, ele tem que ajudar os mais novos. Não quer dizer que você precise carregar tudo para você. Não é isso que eu tô falando. Mas você é diferenciado, sim, porque você é o mais velho. Então, você chegou primeiro, depois chegou os seus irmãos. Isso é muito importante você entender. E você que é mais novo, é importante você ter essa clareza que o seu irmão, ele merece e ele tem que ter a sua honra, tá? Nós que somos os irmãos mais novos, nós temos que honrar os mais velhos. Por quê? Nessa lei da hierarquia, isso é claro, quem chegou primeiro tem precedência. Então, se eu sou a irmã mais nova, eu tenho que honrar o meu irmão mais velho. Eu tenho que admirá-lo. Andréia, mas eu briguei com ele. Nossa, eu vivo um inferno no irmão mais velho, porque ele acha que ele pode tudo, que só ele que pode falar, que a gente tem que ouvir o que ele fala e abaixar a cabeça. Eu não tô querendo que você leve isso para uma disputa, porque não existe disputa. Na constelação familiar, a gente fala muito sobre o amor de alma. E você tem que amar o seu irmão. Nossa, mas eu tô brigado com ele. Faça as pazes.
Você não quer uma harmonia na sua família? Você não quer uma harmonia no seu sistema familiar? Porque isso que você está hoje plantando, lá na frente você pode colher frutos que não vão ser bons, não vão ser bons. Porque, sabe aquela lei, aquela regrinha também simples da vida? Você deve ter estudado isso muitas das vezes, né? Muitas, muitas, muitas. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, você não pode querer plantar brigas, você não pode querer plantar mágoa, você não pode querer plantar coisas ruins e querer lá na frente colher coisas boas. E quando a gente traz isso para o sistema familiar, muito pior. Porque o teu sistema familiar, lembra que eu falei nos programas que ele tem que estar alinhado? Então, essas 3 leis sistêmicas, elas têm que estar muito alinhadinhas, né? A lei do pertencimento, a lei do equilíbrio de troca e a lei da hierarquia. Então, se quem chegou primeiro tem precedência, imagina teus pais, que chegaram primeiro do que você. Eu sei que tem algumas pessoas que não têm uma relação muito boa com pai, com mãe. Vai ter um programa que vamos falar só sobre pai e mãe, tá bom? E você vai entender que você é pequena. Você é pequeno, teus pais são grandes. E eles chegaram primeiro. Então imagina, nessa hierarquia, quem começa com tudo isso? São os pais. Eles chegaram primeiro, porque se não fossem seus pais, vocês, eu, não estaríamos aqui. Então os nossos pais são os primeiros. E os nossos avós? Chegaram primeiro do que os pais. Então também devemos essa honra, também devemos esse respeito aos nossos avós, porque eles chegaram primeiro. E existem algumas dinâmicas que a pessoa ela não se dá bem muito com o avô, não se dá bem muito com a avó, sabe por quê? Porque os avós foram contra o casamento dos pais. Porque os avós às vezes foram contra quando a sua mãe engravidou. E aí você traz isso até hoje na tua vida. Você tem essa mágoa, essa rixazinha, sabe, com a sua avó, porque a sua avó foi contra quando a sua mãe engravidou. Ah, porque minha avó não me queria. Porque aí começa aquele vitimismo. E não tem que existir esse vitimismo. Porque a sua avó tem precedência, ela chegou primeiro do que você. E não interessa o que aconteceu com a sua família lá atrás, com seus pais, com seus avós, seus bisavós. Isso não tem nada a ver com você, porque você é pequena. Você é pequeno. Você não pode querer tomar as dores da sua mãe. Ah, André, você fala isso porque não é com você. Eu tive várias situações também na minha família que eu tive que ignorar isso tudo. Ah, foi sempre? Não. Mas quando eu entendi a constelação familiar, quando eu entendi que eu tinha que honrar quem chegou primeiro na minha família, quando eu entendi que eu sou pequena, meus pais são grandes e não interessa se eles não foram os pais que eu queria que eles fossem. Eles foram os pais perfeitos para mim. Eles foram os pais possíveis para mim. Mas não vamos falar de pai e mãe porque vamos deixar isso para um próximo programa. Hoje o que eu quero deixar claro aqui é a hierarquia. Então, quem chegou primeiro tem precedência. Então, se você tem algum problema com a tua mãe, com teu pai, com a tua avó, com teu avô, com teu irmão mais velho, com a tua irmã mais velha, enfim, com alguém da sua família que tenha chegado primeiro do que você, amorzinho, um conselho que eu te dou, faça as pazes. Ah, mas eu não quero conviver. Ah, mas eu não quero falar. Tudo bem, eu não sei o que você enfrentou, o que vocês passaram. Mas lembra, eu vou repetir de novo. Por quê? O cérebro aprende por repetição. O que importa aqui é o sentimento. O que você sente por sua mãe, por seu pai, por seus avós, por seu irmão? O que você sente por eles? Qual a intenção que você tem quando você fala deles? Entende? Isso tem que ficar muito claro. É o sentimento. Não adianta também você falar. Muitas pessoas, elas falam muito, mas elas não vivem. Elas não sentem aquilo. Então não adianta você falar assim, ah, tá bom então. Ligar pra tua mãe, você tá brigada com a tua mãe, tá? Você liga pra ela e fala assim, mãe, olha, me perdoa. E, sobre perdão. Tem muita gente que pensa assim, não, mas é o meu irmão que tem que pedir perdão pra mim, porque foi ele que me chateou. Não, a minha mãe tem que pedir perdão pra mim, porque foi ela que me chateou e tal. Tudo bem, entre o irmão, beleza, entre o tio, uma tia, tudo bem. Mas entre pai e mãe, não, tá? Somos nós que temos que pedir perdão aos nossos pais, não eles que têm que pedir perdão pra gente. Que isso fique bem claro. Não quer dizer que no dia a dia sua mãe faça alguma coisa pra você, te chateie, sei lá, ela mesma vai falar, ó, pô, me desculpa, caramba, foi sem querer, filho. Mamãe não queria chatear você e tal, tá?
Mas você querer, você ter a intenção, não, a minha mãe tem que pedir perdão pra mim, porque foi ela que criou o problema, foi ela que brigou com a minha mulher e tal. Não existe isso na constelação, tá? Porque você começa a ir para um nível de julgamento, porque você é melhor, não, porque você é maior do que ela. E muitas das vezes também na hierarquia, eu vou trazer alguns exemplos, tá? Para ficar mais fácil essa linguagem para vocês. Vocês percebem que eu não uso nenhuma nomenclatura da constelação? Não, por quê? Porque é para ser mais fácil de entendimento, tá? Eu trago alguns exemplos também para simplificar ainda mais isso, tá bom? Então, um exemplo também que acontece muito nas famílias, tá bom? E trazendo para essa lei da hierarquia. Muitas das vezes, o que acontece? O irmão mais velho, ele às vezes se sente até um pouco rejeitado pelos outros irmãos. Por quê? Porque os pais, como eu falei, às vezes eles olham o mais velho como aquele que vai poder ajudar os mais novos, tá bom? E tá tudo certo com isso, tá bom? Mas existe uma outra questão também. Existem algumas dinâmicas que o mais velho, ele acaba saindo, sabe? Ele sai do sistema e ele quer viver a vida dele e ele não acha que não tem que dar satisfação. E ele se acha assim, de não ter que dar satisfação e tudo mais, porque ele é mais velho. E aí vem o mais novo. Quer fazer o quê? Quer consertar a família. O mais novo, ele quer resolver o problema. Não, porque o meu irmão mais velho, ele não é responsável, ele é um cara que ele faz o que ele quer, e ele dá uma dor de cabeça pra minha mãe, ele não deveria fazer isso. E aí, esse irmão mais novo, tá? Que ele tem o lugarzinho dele no sistema, que não é no lugar do mais velho, ele quer o quê? Ele quer dominar a família, ele quer consertar a família. Amigo, amiga, amorzinho, não faz isso. Por quê? Você tá bagunçando o teu sistema, tá bom? A não ser que te peçam uma ajuda. A não ser que a sua mãe te peça uma ajuda, teu pai te peça uma ajuda, ou teu irmão mais velho te peça essa ajuda. Aí sim, você entra no sistema e você ajuda, você, sabe, dá a sua contribuição. Mas existem muitos irmãos por aí, muitos caçulinhas, sabe? Ou do meio, que ele quer tomar o lugar do mais velho. Tomar, tá? No modo de dizer, um exemplo aqui. Mas ele quer ficar, e isso não é consciente. Isso é inconsciente. Por quê? 90% dos nossos atos na constelação familiar é inconsciente. Porque ninguém faz as coisas que sabe que vai prejudicar o sistema dela consciente, né? Eu não vou ferrar com o meu sistema tendo consciência. Eu não vou chegar pro Miguel e falar assim, Miguel, tá, você que manda aqui, vem cá, porque o Miguel adora ficar agarrado comigo na cama, me pede pra dormir direto comigo na cama. E depois que eu entendi que não, que isso ia acabar sendo ruim pra ele, quando ele crescer, sabe, pra ter essa separação, pai, mãe, filho, filha, tem que ter essa ordem, todo mundo tem o seu lugar, tá? E na hierarquia também é assim. Agora, um exemplo também de hierarquia, tá? É o inverso do que eu falei, é no meu caso, tá bom? Eu tenho uma filha de 8 anos, que é a Maria Eduarda, tá? Então, quando eu vim para esse relacionamento com o Daniel, que ele não é o pai biológico da Maria Eduarda, ela tem precedência nesse relacionamento. Por quê? Porque ela veio primeiro, tá? Nessa relação minha, do Dani e da Duda, quem tem precedência é a Duda, porque ela chegou primeiro. Mas isso também não quer dizer que eu tenha que fazer todas as vontades da Maria Eduarda, né? Que eu tenha que deixar ela fazer tudo, que eu venha tirar a autoridade do Daniel. Isso não tem nada a ver, tá? Eu só tô explicando o seguinte, que o Daniel, ele deve respeito à Maria Eduarda, ele deve honra a ela. Por quê? Porque ela chegou primeiro. Ela chegou primeiro na minha vida do que ele. Então isso é muito importante. Você que está me assistindo, se tem uma situação, uma dinâmica familiar como essa minha, é dessa forma que o seu companheiro, que a sua companheira tem que agir. Porque muitas das vezes, também no meu caso, eu sou mulher, então eu vim para o relacionamento já com uma filha de 1 ano e meio, tá? Mas pode ser também você homem, tá bom? Você casou novamente e você veio do seu
primeiro casamento com um filho, com uma filha, então a sua esposa, ela deve respeitar essa sua filha, esse seu filho, tá? Deve honras a ela, por quê? Porque essa criança chegou primeiro do que ela na relação de vocês. Só que muitas das vezes, infelizmente, o que acontece nas famílias também é o seguinte: a criança que chegou, né, antes daquele pai, antes daquele padrasto, daquela madrasta, ela não é reconhecida. Então, aí é onde existem os conflitos, né? Aquela madrasta que não se dá bem com a enteada, aquele padrasto que não se dá bem com a enteada, e aí começa aquelas confusões. Por quê? Porque eles não estão respeitando aquela criança que chegou primeiro. Entende? Isso é muito sério. Isso é muito forte também, sabe? Porque quando a gente entende isso, que a gente deve honra para quem chegou primeiro, como eu falei no começo do programa, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve, tá? Graças a Deus aqui em casa a harmonia existe. Por quê? Porque o Dani respeita a Maria Eduarda, tem ela como filha, ela chama ele de pai, né? Até porque foi muito novinha, né? Que ela veio pro convívio com ele. Mas eu também respeito o pai da Maria Eduarda biológico. Por quê? Porque ele chegou primeiro no sistema, né, antes do Dani. Então, eu também o respeito, eu também o honro. E o Daniel é a mesma coisa, ele também honra, ele também respeita. Tanto que a gente tem uma relação muito boa, né? O pai da Maria Eduarda biológico, com o Daniel, comigo, enfim. Que eu quero falar para vocês que essa estrutura de família, ela tem que ser muito alinhada. E não é uma família perfeita, tá bom? Não tô falando pra você que eu não tenha problemas aqui em casa com as crianças, com o Dani. Não é isso que eu tô falando pra você. Mas eu tô falando que quando eu entendi que o meu sistema precisava ser alinhado, hoje a minha vida, a minha família é harmoniosa. Tem problemas como todas as famílias têm, não existe nada perfeito. Lembra que eu falei no último programa? Perfeição não existe. Então, na hierarquia, muito importante. A gente está dando honra a quem tem que ter honra, porque quem chegou primeiro tem precedência, tá bom? E uma outra questão também que eu queria trazer para vocês, não é só essa questão de relacionamento, tá bom? Na família ali de origem. A gente pode trazer também a hierarquia para o nosso campo financeiro, para o nosso campo dos negócios, para o nosso campo do trabalho. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Não sei se vocês já viram alguma situação dessa, ou com alguém, ou com vocês mesmos. O seguinte. Então, tem uma empresa, tá? Uma empresa maravilhosa, que tem centenas de funcionários. E, de repente, tem aquele funcionário que ninguém dá nada por ele, tá bom? Mas ele chegou naquela empresa, ele trabalha naquela empresa há 20 anos. E aí, chegou ali naquela empresa um novo gerente. É um gerente que ele chegou lá todo, né? O cara tem mestrado, MBA, enfim, o cara é todo qualificado. E ele assumiu aquela gerência daquela empresa. E aí, ele trata aquele funcionário, que já tem mais de 20 anos de casa, 10 anos de casa, enfim. Porque aquele funcionário é subordinado dele. E ele trata ele todo inferior, sabe? Ele trata ele de qualquer jeito. Isso, no sistema da hierarquia, isso tá errado. Não que aquele funcionário que tem mais tempo do que o gerente que chegou, ele não deva a ele obediência, tá? Ele não deva a ele respeito. Ele tem sim que acatar as ordens porque ele é subordinado. Mas ele merece respeito naquela empresa. Ele merece honra naquela empresa. Por quê? Porque ele chegou primeiro. Por que ele chegou primeiro? Então, tem precedência quem chegou primeiro. Às vezes, você tem um conflito enorme com o teu gerente, não sei, com o teu encarregado. Você, às vezes, é nova na empresa, você pode ser novo na empresa, não sei a dinâmica que você vive hoje. Mas, pensa comigo, se muito dos teus conflitos é porque você não quer aceitar o teu gerente, você não quer aceitar o teu encarregado, você não quer aceitar aquela pessoa que chegou na empresa primeiro do que você. E aí você começa a falar, fulano é puxa-saco, fulano tá lá um tempão, fica puxando saco, não gosto dele, porque ele implica comigo, enfim. Você começa a ter esses problemas desnecessários, tá bom? Porque você fica internalizando algo que podia ser mais simples. Solta, deixa essa pessoa em paz. Você chegou depois, tá? Então ela chegou primeiro, ela tem precedência. Então você deve sim a ela honrar, respeitar. Ah, Andréia, mas é muito diferente nossa mentalidade, temos muitas divergências.
Beleza? Ninguém é igual a ninguém. Isso é natural da vida. Realmente, ninguém é igual a ninguém. Então, é importante que você entenda que você tem sim que respeitar quem chegou primeiro no seu trabalho. Você tem sim que respeitar o teu patrão, cara. Foi ele que criou essa empresa. Porque existem algumas dinâmicas também que a pessoa quer ficar criticando o patrão. Ah, porque ele não sabe o que ele faz. Ah, porque ele não sabe, ele tá fazendo as coisas de qualquer jeito. Gente, foi ele que criou essa empresa. Foi ele que criou, foi ele que deu a oportunidade para vocês trabalhar na empresa dele. Então tá tudo certo se temos pensamentos diferentes. Sabe? Pensamentos diferentes. Tá tudo certo com isso, porque ninguém é igual a ninguém, gente. Eu sou apaixonada pelo Daniel. Nós vivemos, 7 anos aí juntos. Mas somos muito, muito diferentes um do outro. Isso não quer dizer que eu não tenha que entender, respeitar e aceitar ele. Então, assim, a gente tem que praticar o era, que é o entender, respeitar e aceitar. O teu patrão não é igual a você? Tá tudo certo. Entende? Respeita e aceita ele. Porque ele é o teu patrão. Porque ele chegou primeiro que você. Porque ele criou essa empresa que hoje você trabalha. Tá bom? Então relaxa um pouco. Deixa essas picuinhas, sabe? Essas coisinhas de lado e vive a tua vida. A hierarquia, eu falo que é uma lei poderosa porque ela serve muito para colocar a gente no nosso lugar. Eu dei o meu exemplo aqui também no primeiro programa, quando eu falei que às vezes eu ficava de implicância com a minha cunhada, porque eu pensava, a minha sogra trata ela diferente. A minha sogra trata ela diferente porque, ela tem mais privilégios do que eu. Porque ela pode e eu não. Então, quando eu ouvi isso na constelação, que tinha procedência, quem chegava primeiro, e eu tô com Dani há 7 anos, vai fazer, e ela tá com meu cunhado, se não me engano é 12, 13 anos, eu falei, bingo, entendi já qual é o meu lugar, fica quietinha, deixa a minha sogra fazer o que ela quiser fazer com uma, deixa ela fazer o que quiser fazer com a outra, e tá tudo certo, porque ela chegou primeiro. Gente, sem brincadeira, eu tirei um peso das minhas costas, você não tem noção como eu ficava, sabe? Dentro de mim, remoendo aquilo. Ah, por que com ela? Por que primeiro tem que ser ela, depois eu? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quando eu entendi, tá tudo certo, tem precedência quem chegou primeiro, pronto, tá certo. Então ela tem privilégio porque ela chegou primeiro. E foi muito legal que depois que eu como é que não é revelar a palavra? Depois que eu ressignifiquei isso, e aí conversei com a minha sogra, até falei com ela, falei, nossa, eu entendi, fulana, por que você tem privilégio e tal. Nossa, eu fiquei muito mais tranquila, comecei a olhar ela com outros olhos, sabe? Não ficou aquela coisa só de, sabe, daquela rixazinha, não sei o que e tal. Ainda mais porque são 2 irmãos, né? Então, 2 irmãos, são 2 mulheres de noras, né? Então, tinha esse negócio. Então, assim, quando eu entendi isso, ficou muito mais claro. Olha como a hierarquia é algo que pode também te libertar. Então, assim, e uma outra coisa também que eu acabei não falando, que é importante, é sobre quando você sabe o teu lugar. Então, muitas das mães, às vezes, não fala para os filhos que teve aborto. Então, é legal também você procurar saber. Se você é filho único, procura saber se você realmente... a gestação da tua mãe foi só a sua, ou se teve um aborto antes disso. Porque quando tem um aborto antes, você não é o filho único, né? Você não é o único. Então você é o caçula. Você nem é o mais velho, você também não é o filho único. Por quê? Porque teve um antes de você. Lembra quando eu falei da lei do pertencimento? Todos pertencem? Então isso também é muito bacana de você saber. Eles tiram peso das tuas costas. Nossa, sou filho único, porque eu tenho que resolver tudo e tal. E às vezes você é o filho mais velho. Você acha que é o filho mais velho. É você e mais 2 irmãos. Então você é o mais velho, aí tem o do meio e tem o caçula. Mas não, tua mãe teve um aborto antes de você. Então você já tira aquele peso, porque eu vou falar pra vocês, tá? O peso do mais velho é um pouquinho maior. É sim. Então, quando você descobre que você, no teu sistema, você não é o mais velho, opa, calma aí, isso aí também não precisa resolver isso tudo, né? Não precisa resolver tudo isso. Então, você tem que também solicitar. E uma outra coisa também, tá tudo certo, tá? Quando você falar, olha, eu não dou conta. Não dou conta. Mãe, eu não dou conta. Você é grande, eu sou pequeno, eu não dou conta. Isso também é muito legal, tá? De você falar isso
para os teus pais. Às vezes você tá com um peso que não é teu. Esse peso é dos teus pais. Muitos filhos, muitas das vezes, eles querem entrar, sabe, na relação dos pais. E eles querem tomar as dores dos pais, das mães. E isso não é legal, porque traz um peso que não é teu, tá? Então, como eu falei aqui, recapitulando, nosso programa de hoje que já tá nos minutos. Faltam alguns minutos ainda para terminar, mas vamos recapitular então um pouco. No relacionamento, não existe hierarquia do marido e da mulher, né? Não existe aquela questão de eu cheguei primeiro no casamento, então eu posso mandar porque eu tenho precedência. Não, porque ninguém chega antes no casamento. Falei isso no último programa, imagina? Chegar antes no casamento. Opa, então esse casamento agora quem dá as regras sou eu, porque eu cheguei antes e você chegou depois. Como? Se são dois, né? O casal ele é um só quando ele casa, quando ele se une. No relacionamento tem que ter aquele companheirismo, tem que ter aquilo tudo que a gente já sabe, né? É importante. Então vamos lá. Se é importante quem chegou primeiro e você é o caçula, você deve honra ao seu irmão mais velho, tá? E isso é, cara, se você praticar isso na tua vida, você vai perceber que até os conflitos seus, tá, vão melhorar bastante. Como eu falei, não existe perfeição. Tudo que eu venho trazendo para vocês nos programas não quer dizer que você vai praticar e a sua vida vai ser perfeita. Você não vai ter mais problemas. Calma aí. Não é assim. Mas quando você cria consciência, lembra quando eu falo? Quando você cria consciência e aí tá nas suas mãos o que você vai fazer. De que forma que você vai agir depois dessa consciência que você cria, tá bom? Eu só tô trazendo para vocês aqui alguns esclarecimentos para abrir a sua visão, tá? É só isso. Então é você que vai colocar em prática. E importante também salientar que essa hierarquia não é só para pai, mãe, avós, não é só para isso, irmão mais velho. Ela também, você pode trazer ela também para o seu trabalho. Então você tem que honrar quem chegou primeiro no seu trabalho, tem que honrar aquele funcionário que está mais tempo do que você, tá bom? Ele chegou primeiro naquele sistema ali que existe também, tá? Na constelação existe uma visão só para essa visão empresarial, tá bom? Então a gente não vai entrar nisso agora aqui, mas existe também se você quiser pesquisar. Não sei se eu consigo trazer isso nos próximos programas, tá bom? A gente vai se falando, eu vou alinhando aqui com vocês e a gente vê se a gente consegue trazer talvez no último programa, falar um pouco sobre a constelação nesse campo empresarial, tá bom? E é importante também, o que acontece, já que eu tô falando sobre esse campo empresarial, o que acontece em algumas empresas também é que o dono, ou às vezes até o gerente, que ele tem aquela autoridade de promover alguém ali da empresa, ele não promove aquela pessoa. Não tô falando que se a pessoa não for capacitada, tá bom? Mas às vezes tem aquela pessoa que é muito capacitada, tá? Ela já tem 10 anos de empresa, 5 anos de empresa, e aí tem uma outra pessoa que chegou tem alguns meses, tem 1 ano de empresa, e aí na hora da promoção, o gerente ou o dono, não sei, quem tiver encarregado para esse papel, ele promove aquela pessoa que chegou depois. E ele acaba desonrando, isso é uma desonra para quem já está na empresa. Pô, se ela é capacitada como essa outra pessoa, se ela tá ali, poxa, dando ali a vida dela, tá ali naquela empresa há 5 anos, há 10 anos, e o que acontece? Na promoção, ela não é promovida. É promovida aquela pessoa que chegou depois. Muitas das vezes é promovida até o estagiário. Então isso começa a ter esse desequilíbrio na empresa. Olha eu aqui falando que eu não ia falar do campo empresarial e falando já. Mas é só um exemplo que acontece muito. Porque muitas empresas, elas dão precedência para quem já está. Você percebe que é uma empresa harmoniosa, é uma empresa que vinga, é uma empresa que ela começa a deslanchar. Por quê? Porque ela honra os funcionários que já estão lá. Então, quando ela vai fazer as promoções, ela não traz ninguém de fora. Ela promove quem já está ali dentro. Isso é muito legal. Isso é muito saudável para a empresa, tá bom? Então, a gente tem que ter essa visão. Calma. Quem tem precedência chegou primeiro. Quem chegou primeiro tem precedência. Pô, beleza. Então, calma aí. E isso também serve até para as amizades. Sabia? Às vezes você tem uma amizade de muitos anos com uma pessoa. E de repente, gente, vamos falar aqui abertamente com quem isso nunca aconteceu. De você ter uma amiga
amigos bem especiais, pô, que estavam contigo ali em vários momentos, momentos de tristeza, momentos de alegria, tá bom? E nas amizades existem altos e baixos, também não tem aquela relação. Eu costumo falar que relação de amigos é igual uma relação de casamento. Tem que ter cumplicidade, tem que ter companheirismo, tem que ter os segredos. Qual é a amizade que não tem os segredos? Entende? E de repente chega uma outra pessoa, tá? De uma outra, sabe? De um outro ciclo teu ali, que não era ali dos teus amigos. E aí de repente você começa a desprezar os teus antigos amigos ou a tua amiga, não sei. Nem sei porque eu tô falando isso, tá? Mas eu tô falando porque, se eu tô falando é porque eu tinha que falar e alguém que tá me ouvindo, isso vai fazer sentido pra essa pessoa. E talvez é você que tá me ouvindo agora. Você começou a desprezar uma amizade sua por conta de uma outra amizade que chegou na tua vida. Isso não tá legal. O legal é você unir todo mundo, tá? Você pode trazer pro seu convívio essa amizade nova e é muito legal fazer novos amigos. Eu sou uma pessoa que eu adoro, sabe, fazer novos amigos. Sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de falar com todo mundo, gosto de abraçar todo mundo. Nessa pandemia eu tô sofrendo porque eu tô em casa, eu queria estar aí na rua abraçando, beijando, porque eu sou assim, tá? Esse é um também... Esse é de um... Ai, meu Deus, agora hoje tá me fugindo as palavras. É uma necessidade que eu tenho, tá? A da conexão, de estar com pessoas, de estar interagindo, de estar abraçando. Então eu adoro fazer amizades. Mas, quando entra uma outra pessoa na minha vida, eu procuro fazer com que ela some com as outras, tá bom? Agora, claro, existem aquelas amizades que às vezes fogem da tua vida. Tá tudo certo. Lembra que eu falo que é a intenção? Tem amigas minhas que eu amo de paixão, tem algumas que estão me acompanhando nesses programas, sabe? Que estudaram comigo. E eu honro elas, tá bom? Elas fazem parte da minha vida. Nossa, eu não vou aqui citar nomes, que são muitas, mas elas sabem. Elas que são amigas, elas sabem. E elas fazem parte da minha vida. Eu honro muito elas. Sou muito grata por tudo que elas fizeram, por todo o papel que elas tiveram na minha vida. Então você percebe que a hierarquia, ela serve para muitas áreas da sua vida. Eu posso falar em todas as áreas da sua vida, né? Então a hierarquia ela é muito importante. Muito importante. Essas 3 leis sistêmicas, elas têm que estar, sabe, naquela sintonia. Sabe aquela música que você começa a escutar e você percebe que tudo se encaixa? A voz do músico, a melodia, a letra. Então, essas 3 leis sistêmicas, que também são conhecidas como as leis da força. Imagina o nome, força. Então, elas têm força. E elas têm que ter força na sua vida também. Se você respeitar essas 3 leis, você vai perceber que a sua vida vai ser muito mais tranquila. O seu sistema familiar ele vai estar muito mais alinhado. Lembra também, você que está me acompanhando, eu falei isso no primeiro programa, quando eu falei sobre o sistema do corpo humano, que ele tem que estar todo alinhadinho quando um órgão não tá legal, se você perde um braço, sabe? Se você tem alguma deficiência em um dos membros, em algum órgão seu, como é que fica a sua vida? Ela não fica mais saudável, porque você fica naquela deficiência, então acaba desequilibrando o teu corpo humano. E assim é o sistema familiar. Quando ele está equilibrado, a harmonia, o amor, ele flui muito melhor. Ele flui muito mais e a sua família ela fica muito mais equilibrada, ela fica muito mais centrada e você também, tá? Você vai ter muito mais equilíbrio para você viver o seu dia a dia, para você lidar com conflitos. Por quê? Porque você vai saber qual é o seu lugar no sistema. Você sabe que você não precisa resolver os problemas da sua família, porque você é o caçula. Então, assim, tudo certo, se eles pedirem ajuda, beleza, mas senão você não pode querer estar no lugar, sabe? Você não pode querer estar no lugar do teu pai, você não pode querer estar no lugar da tua mãe. Muitos filhos, eles querem tomar o lugar dos pais e às vezes eles querem tomar o lugar literalmente. Eles querem dar conselhos, mas não são conselhos. As pessoas falam, né? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Não é um conselho, uma ajuda. Às vezes você quer tomar o lugar dos teus pais. Você quer dar ordem para os teus pais. O que eles têm que fazer? Caramba, quem é você na fila do pão, meu amorzinho? Você é pequeno, teus pais são grandes. Eu sou pequena, quem sou eu para querer dar ordem? A minha mãe, ela mora lá em Recife. Quem sou eu para ligar para ela e falar assim, mãe, olha só, você tá fazendo errado, tá? Faz assim, assim, assim. Eu sou filha. Ela chegou primeiro. Então ela tem precedência, tá?
Então isso é muito importante. Se você colocar em prática isso, você vai ter uma vida incrível. Você não é pai do seu pai, você não é mãe da sua mãe, tá bom? Você é filho. Eles chegaram primeiro, então eles têm precedência, tá bom? Que isso fique muito claro para vocês. Gente, olha, eu com o coração partido que eu tenho para falar para vocês algo muito sério. O nosso programa de hoje está chegando ao fim, infelizmente. Passa tão rápido. Lembra que eu falo que a quinta-feira passa muito rápido? E já passou. E agora vocês vão ter daqui a alguns minutinhos o Rodrigo Ferreira. Ele vem com um programa maravilhoso sobre PNL. PNL é programação neurolinguística. Então fica ligadinho aqui, tá bom? Fica ligadinho aqui. Não sai de frente dessa telinha. Faz o que você tem pra fazer rapidinho. Se for lá no banheiro, faz um xixizinho, corre, pega um biscoito, fica de frente dessa telinha, porque o programa dele também está incrível. E se não deu tempo ainda de você se inscrever nesse canal, Sil Coach, se inscreve no canal do Sil Coach. Pra quê? Pra que você não venha perder nada. A semana é muito gostosa. Segunda-feira a gente tem Sucesso Financeiro com o Daniel Costa. Terça-feira tem Empreendedorismo e Negócios com a Elaine Matu. E na quarta-feira vamos falar sobre saúde, bem-estar, equilíbrio com o Fábio. E quinta-feira, eu já falei, é o melhor dia, é o nosso dia. Tem eu, 7 da noite, e 8 horas da noite tem o Rodrigo Ferreira. Então, ó, super beijo pra vocês, muito obrigada, gratidão, foi maravilhoso estar com vocês aqui hoje. Eu fico, como eu falei, fico querendo logo que chegue a quinta-feira para eu ficar bem agarradinha com vocês e falando tudo que eu posso para ajudar, para estar contribuindo. E eu espero que eu tenha contribuído, tá bom? Alguma dúvida, escreve nos comentários. Quando acabar esse vídeo, deixa seu comentário, o que foi para você esse programa, tá bom? Para que a gente venha alcançar muito mais pessoas, tá? Beijo, pessoal! Um grande carinho, gratidão, fiquem com Deus!